Oi, minhas nobresas! Está no ar mais um episódio do De Cara com Douglas Nobre e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o filme O Porteiro, que estreia amanhã nos cinemas de todo o Brasil. Um filme que mostra Walt Disney, um porteiro que tenta manter tudo em ordem no prédio, mas com a variedade de personalidade desses moradores se torna quase impossível. E para falar um pouquinho mais sobre esse projeto, eu converso com o delegado, que dificulta ainda mais a vida dele, e com o diretor Maurício Manfrini e Paulo Fontinelli. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, estou muito animado de legal. conversar com vocês. Obrigado. Bom, para iniciar, Maurício, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o delegado. Cara, o delegado é uma novidade para mim, né? Por causa das circunstâncias, né? De profissão eu tenho, sei lá, 30 anos de profissão fazendo humor, então eu já fiz tudo quanto é tipo de personagem. Em rádio, onde eu trabalhei 21 anos, então diariamente fazendo personagens diferentes. Em televisão também, personagens diferentes. E sempre com muita, assim, com dois tons acima, né? Uhum. E o delegado me deu essa possibilidade de fazer uma coisa mais contida, mais econômica, né? Economia de interpretação. E mesmo tendo um humor ali embutido nessa interpretação. Então isso aí foi bem interessante para mim, profissionalmente falando. Sim. E pessoalmente, conheci o Alexandre, conheci o Paulinho, algumas pessoas, a Cacau e a Aline Campos eu já conhecia, e a Rosane Golfo, e o restante do elenco não, mas então isso me gerou uma energia muito boa. Paulo, você antes do longa já tinha a peça que está em cartaz há 6 anos, já teve mais de 100 mil espectadores, mas quando que você escreveu, por que você escreveu O Porteiro? Então, na verdade, eu fiz um filme chamado Apaixonados, e o Lino fez um porteiro no filme. E aí no almoço a gente estava conversando que o Lino é convidado para fazer porteiro direto, fez porteiro na Cara do Pai, fez porteiro numa outra novela e tal. E como seria legal, interessante, ele falou, pô, seria legal se você escrevesse uma peça para mim. Começou como um papo cordial de almoço e tal. Seria super legal se você escrevesse uma peça para mim, que eu fosse um porteiro e tal, não sei o quê. E a gente já se conhecia de antes. E aí, a partir disso, a gente partiu para entender o que deveria ser essa peça. Porque a gente não queria fazer uma coisa que fosse um humor em cima dos porteiros, mas que fosse uma homenagem, uma peça de humor, mas uma homenagem aos porteiros, e trazendo o porteiro para o protagonismo, né? Que é uma coisa que a gente não está acostumado a ver. Então, a partir disso, a gente fez uma pesquisa junto aos porteiros, perguntando histórias de vida deles e tal. Reunimos esse material e acabamos fazendo a peça que, por conta do sucesso, está virando o filme agora. Teve muitas adaptações da peça para o filme? Cara, teve, porque a peça é um monólogo, é só o Lino no palco, que é a história de um porteiro que assume uma reunião de condomínio que o síndico se atrasou. Então, na verdade, a peça é o Lino com o público, como se o público fosse os moradores. É uma estrutura que funciona lindo no teatro, mas que no cinema não funciona. Então eu comecei a pensar em uma forma de como adaptar isso. E nada melhor do que um dia muito louco na vida de um porteiro que culmina com uma reunião de condomínio, igual a peça. Então eu peguei os personagens que a gente meio que já bota o público para viver, trouxe histórias para esses personagens dentro desse dia maluco com o delegado conduzindo a história. Senhor Walt Disney. É Walt Disney. Eu nasci na Paraíba, né? Sou assim de 5 irmãos. Rod Disney, Sid Disney, Flávio Disney e Paul McCartney. Paul McCartney. Não, McCartney. Quando esse interfone toca, pode ser gente fofinha e educada. Walt Disney, vem cá, dá pra você dar um pulinho aqui em casa? É que eu tô sozinho aqui na portaria, não posso deixar a portaria sozinha. Fiz bolo de laranja. Bom dia, dona Adelaide. Vem, Walt Disney. Pode ser gente completamente descontrolada. Meu Deus, Aldo, pelo amor de Deus, acuda aqui! Solte o homem, Laurizete! Largue ele, Laurizete! Não, minha filha! Ela bateu no José Aldo. Você vive a comédia a sua vida inteira, mas esse personagem foi um pouquinho diferente, saiu um pouquinho, acredito, da sua zona de conforto. O que diferencia, mesmo sendo personagens diferentes, mas o que diferencia um trabalho do outro, mesmo sendo comédia? O tom, né? O ritmo, a construção da personagem. Eu acho que isso é que dá motivação para sair da zona de conforto, como você falou. E de fato foi sair de uma zona. Apesar de eu fazer o personagem sentado, e fiquei 17 anos fazendo o Paulinho Gogó sentado no banco de praça, mas ali é como ele disse, né? A câmera está ali direto no meu rosto, então é mais coisa de expressão, de um olhar diferente,
um olhar mais tenso, um olhar mais desconfiado. Isso aí foi uma coisa que eu tive até pouco tempo para poder trabalhar isso, né? E com a ajuda do Paulinho e do próprio Lino, do próprio Alexandre, que a gente se entendeu rapidamente no set, então a gente conseguiu desenvolver satisfatoriamente isso aí, cara. Para mim foi muito legal. A complexidade diferencia um trabalho do outro. Detalhe, né? Exatamente. Detalhe faz a diferença. Eu achei super legal que vocês fizeram uma homenagem para a Dona Hermínia no filme e colocaram o mesmo prédio onde ela foi zeladora, né? Quando que você teve essa ideia de fazer essa homenagem? Cara, na verdade, não, eu estaria mentindo para você se eu falasse que a gente escolheu o prédio por causa disso. A gente fez uma pesquisa de locações, a portaria é maravilhosa, por isso que o Paulo Gustavo filmou lá, por isso que acho que já teve um filme da Xuxa lá também. E, cara, a portaria é maravilhosa. E a gente filmando lá e tal, e aí a gente sabia que era o prédio onde tinha sido feito minha mãe. E tava no café da manhã, eu, Cacau e Lino conversando, e, cara, aquela falta do Paulo, pô, que falta que ele faz, etc, etc. E foi muito natural, a Cacau era muito amiga do Paulo, né? Então foi muito natural a gente fazer uma homenagem ao Paulo no filme. E uma pessoa que é super amiga do Lino é a mãe do Paulo. Nossa, ela legal. é super amiga do Lino. Então a gente uniu as coisas assim, não é só o Paulo Gustavo que a gente está homenageando, a gente está homenageando também a mãe dele. Assim, eu fico até curioso para ver, eu acho que ela não sabe ainda. Que é o motivo do personagem dele, né? É a Dona Déia. Exatamente. Então, assim, na verdade, eu acho que a Dona Déia não sabe ainda. Eu estou muito curioso para ver como é que vai ser a reação dela, porque também é uma homenagem a ela. E ficou muito natural. Eu já assisti o filme, legal, ficou legal. bem orgânico, né? Dentro do contexto do filme. Bom, o filme mostra esse caos com essas personalidades de vizinhos. E eu queria saber o que vocês já vivenciaram em algum prédio. Não sei se vocês já moraram ou moram em prédio, mas o que vocês já vivenciaram com vizinhos? De olhar atrás da cortina para ver um barraco, alguma coisa assim, porque eu tô sempre lá de olho. Eu já escutei de tudo morando em prédio, né? Casais. Tem até uma cena. Mas nessa condição, só que de madrugada, sem conseguir dormir. E eu casado e constrangido, porque minha esposa do lado falando, tá vendo só, o vizinho aí, ó. Acho que isso é de praxe também, né? Então, brigas por causa de vaga de estacionamento, cachorro que faz o cocô no jardim, o cara não recolhe, então tem sempre essas confusões, cara. E você, Paulo? Eu sempre deixo o comediante falar no meu lugar, né? Porque eu acho que ele vai lembrar de alguma história espelhada. A minha esperança é essa. Não, mas... lembrar de algumas... Cara, não, eu acho que eu vivi... eu morei em casa geminada, grande parte da minha vida até. E na verdade, assim, de história, é uma coisa até que meio triste, assim. Eu era um condomínio de casas geminadas e antigamente, cara, quando eu era criança, era meio assim, não tinha, as pessoas não fechavam as portas, sabe? Você entrava um na casa do outro e, cara, eu dormia na casa do amigo, minha mãe nem sabia onde eu estava dormindo, não sei o que e tal, blá, blá, blá. E aí, com o tempo, as casas começaram a ficar cercadas e as pessoas começaram a se proteger. E hoje, cara, elas brigam por causa disso, porque o cachorro que fica... A mulher tá com um cachorro novo e aí o cachorro começa a uivar e a outra não consegue dormir e aí não sei o que, o mosquito não pode mais passar a fumaça porque o cara não quer. Sim. As pessoas foram se cercando, cara, e hoje não tem isso, as portas estão fechadas, as pessoas brigam o tempo todo. Então, na verdade, assim, não é uma situação curiosa, é uma situação saudosista, cara, sabe? Hoje eu moro em prédio cara, enfim, e mesmo a convivência no prédio, ela é menor do que era, sabe? Eu acho que é mais a falta que eu sinto de como a vizinhança era mais legal antigamente, cara. Essa cumplicidade mesmo, né? Eu acho. Então, para finalizar, convidem a galera que acompanha o canal agora para irem ao cinema a partir de amanhã. Ó, a minha história não foi engraçada, mas o filme é super engraçado. Tem só as histórias engraçadas que a gente não contou aqui. Amanhã, dia 31 de agosto, nos cinemas, O Porteiro. E é importante fazer uma boa primeira semana. Primeira semana, a arrancada é o que vai definir o sucesso do filme. E vocês gostando do filme, por favor... todo mundo. É isso aí. E esse foi mais um episódio do De Cara com Douglas Nobre. E não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. E até o vídeo da semana que vem. Tchau!